Irmãos, hoje eu vou fazer diferente. O tema dessa mensagem é o chamado de Gideão. Está lá no livro de Juízes, capítulo 6. Passa, né? Então, livro de Juízes, capítulo 6, a princípio, nós vamos depois ler, né, no decorrer da mensagem, outros textos, outros versículos, né, acompanhando esse capítulo. Mas nós vamos agora ler Juízes, capítulo 6, apenas do versículo 1 ao versículo 10. Já está ali? Já. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Irmãos, eu estou aqui hoje para continuar o que Deus tem falado ao meu coração em relação à última mensagem que eu preguei aqui. O Senhor falou que a palavra rema para a igreja nesse momento era de fé e ordem. Estão lembrados? Fé e ordem. Organizarmos a nossa vida, pormos em ordem o lugar, para esse lugar ficar preparado para Deus fazer um milagre. E eu preguei baseado lá no texto da multiplicação dos pães e peixes. E o Senhor, Ele vem pulsando no meu coração. Eu falei para o Senhor: Senhor, que eu seja voz de trombeta para mim mesma. E o Senhor fez isso. Isso fica ali no meu coração, e eu ali buscando a cada dia introduzir realmente na minha vida hábitos, rotina. A gente sabe que não é fácil, mas existe ali uma meta, existe ali um alvo, e Deus tem feito isso na minha vida. E orando ao Senhor, o Senhor me deu essa palavra, e no final vocês vão entender por quê. Muito bem, nós vimos aqui o contexto. Irmãos, quem está lendo a Bíblia aí está acompanhando. O povo de Israel era uma coisa assim, demais, né? Deus é tremendo, a gente vê a bondade, o amor de Deus de uma forma impressionante. Vocês viram aqui? Deus deixou que o povo de Israel fosse oprimido pelos midianitas, porque Israel desobedeceu, porque Israel não ouviu a voz do Senhor. Mas quando o povo clamava, Deus ia e levantava alguém, e estava ali Deus, desejando realmente abençoar, libertar, e abençoar e dar continuidade na vida do povo. Isso a gente vê o tempo todo lendo a palavra. E nós somos seres humanos, e a gente vê que isso é a humanidade, né? Nós somos falhos, e o Senhor realmente, Ele trabalha incessantemente na nossa vida. E nós vemos aqui o chamado de Gideão. Nesse contexto, nós vemos no versículo 11, dizendo o seguinte: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar
para o pôr a salvo dos midianitas. Então, nesse contexto de opressão do povo de Israel pelos midianitas, a gente viu ali que eles vinham como gafanhotos. Não se podiam contar os seus camelos, o exército, e vinha e destruía aquilo que Israel semeava. Era esse o contexto. Então, a gente vê agora no chamado de Gideão, versículo 11, a gente vê Gideão malhando o trigo no lagar. E a gente sabe, a maioria aqui sabe da história de Gideão, né? A maioria aqui sabe, com certeza. E aí a gente vai entender só esse versículo, primeiro no versículo 11 aqui. Ele estava malhando o trigo no lagar. Irmãos, eu estava olhando, o trigo, ele era semeado e colhido e ia para a eira. A eira era um lugar de piso duro e era um lugar de um espaço aberto, que na hora de debulhar o trigo, de separar o trigo da palha, esse lugar aberto, apropriado para trabalhar com a separação do grão e da palha, para se trabalhar o trigo, ventava-se muito. Era um lugar de muito vento, então facilitava o trabalho daquele que estava ali colhendo, dos trabalhadores da seara ali, na colheita. E aí a gente vê que interessante, então, o lugar de trabalhar o trigo, o lugar de malhar o trigo é na eira, mas aqui diz que o anjo estava ali naquele lugar e estava ali Gideão malhando o trigo no lagar. O lagar era um lugar onde se escavava um buraco na rocha, e ali era um lugar de pisotear as uvas para extrair dela o suco e posteriormente o vinho. Então a gente vê que o lagar era um lugar que não era um lugar apropriado para malhar o trigo. Mas Gideão foi para esse lugar como estratégia. Por quê? Porque os inimigos iam vir para roubar a colheita. Então ele teve uma estratégia: eu vou para um lugar que não é o normal, o apropriado, eu vou me esconder. Aqui o texto diz, para o pôr a salvo dos midianitas. Algumas versões vai falar, para o esconder. Esconder o quê? O trigo. Por quê? O trigo ia ser o alimento da família. O trigo é a provisão do lar. O trigo é necessário para a subsistência. E dentro desse contexto, Gideão se move para outro lugar, e eu fiquei pensando, esse outro lugar, se era o lagar, e o lagar era para pisar a uva, e ele foi lá para malhar o trigo, não era um lugar apropriado, e também devia ser um lugar que exigia mais esforço dele. Deve ser um lugar que exigia mais esforço dele. Para começar ali, o vento não estava circulando. Para começar ali, era um lugar fechado. Então, exigia mais esforço, exigia mais trabalho. E dentro desse contexto aqui, a gente imaginando essa situação, o anjo do Senhor está ali, olha para ele, estava ali, onde ele estava malhando o trigo no lagar, e vira para ele e fala assim: o Senhor é contigo, homem valente. Lendo a história toda de Gideão, Ângela, não vi Gideão como um homem valente. Não vi. Mas quem chamou ele de valente aqui foi o anjo do Senhor. E nós precisamos pensar, eu estava pensando uma característica que eu vi aqui em Gideão. Eu achei que Gideão não foi acomodado. Eu achei que Gideão não foi, não foi acomodado, mas ele foi inconformado. Não, o inimigo vem, eu vou proteger a minha família. Não, o inimigo vem, eu vou proteger o nosso alimento, o alimento da minha casa. Não, o inimigo vem, eu vou para outro lugar, eu vou ter mais trabalho, eu vou ter mais esforço, mas eu não vou deixar o inimigo roubar a colheita. Irmãos, quantas vezes nós precisamos parar, pensar,
Nós hoje não temos um exército, humanamente falando, com seus camelos, com seus cavalos, com seus cavaleiros, com aquela roupagem de guerra vindo atrás da gente. Ainda mais aqui no nosso Brasil. A gente vive muito tranquilo, vivendo a nossa paz e a nossa liberdade. Não está certo? Só que hoje, irmãos, nós não temos noção. Eu acho que a gente sabe, mas não tem noção da batalha espiritual que a gente vive. Por quê? Porque nós temos um inimigo que está trabalhando incessantemente para roubar coisas que Deus nos deu. Para roubar coisas importantes, necessárias, e muitas vezes nós não estamos apercebidos que o inimigo está agindo ali. E a gente fica distraído. A gente não se dá conta. Então, às vezes, o inimigo está ali e ele vem lentamente, ele vem com um sapatinho de algodão, ele não vem fazendo barulho, ele não vem fazendo estardalhaço, ele não vem. Ele observa onde ele pode trabalhar, por muitas vezes senhas que a gente mesmo dá, e ele arquiteta os seus planos. Ele arquiteta os seus planos e envia os demônios, só que a gente não a percebe. A gente vai vivendo a nossa vida, um dia após o outro, e a gente não se dá conta dessa batalha que nós precisamos, que nós enfrentamos todos os dias. A gente só se dá conta quando a gente perde. A gente só acorda quando vê assim, já perdi, e agora? Muitas vezes não tem mais volta, muitas vezes não tem mais retorno, e em várias áreas da nossa vida. A gente precisa estar atento a esse campo de batalha. E eu achei interessante a postura de Gideão, e eu estava vendo o significado do nome dele, significa guerreiro poderoso, derrubador, guerreiro poderoso. E Deus, ele chama Gideão ali de homem valente. Quanto que nós precisamos entender isso da parte do Senhor? Por quê? Porque nós vemos aqui que isso aqui é a forma como Deus via Gideão. Homem valente. Aí ele falou para Moisés, quando Moisés foi chamado para libertar o povo, para tirar o povo do Egito, Moisés era gago, era pesado de língua, mas Deus via Moisés como o libertador. Davi estava lá atrás do curral, cuidando das ovelhinhas, atrás das malhadas, como a Bíblia diz. Deus já via como um rei. E a gente vê Gideão com as desculpas, né, que ele vai dar, ele fala que ele era o mais pobre, mas o Senhor, ele vê Gideão como um homem valente. E muitas vezes nós ficamos parados, porque a gente olha para a nossa limitação. E Deus, ele nos chama aqui essa noite para falar assim, você é valente, você é gigante, você é mais do que vencedor, a batalha já é ganha. Já é ganha. Quando que essa batalha ganha? Quando Deus está nela. Por quê? Porque a gente vê exatamente isso nessa história de Gideão. E a gente vai adiante, olhando para o texto, no versículo 13, a gente vê, a gente se identifica muito com Gideão. No versículo 13, depois disso que o anjo fala com ele, a gente vê assim, respondeu-lhe Gideão, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? O que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. E a gente vê aqui Gideão questionando. Quantas vezes a gente questiona o Senhor? Ah, Senhor Deus, mas eu estou te servindo, eu venho na tua casa, eu fiz tudo direitinho. Senhor, aonde o Senhor está? Depois que eu estou na tua casa, ou que eu estou na tua presença, depois que eu fiz um concerto com o Senhor, Senhor, no passado o Senhor falava comigo, no passado o Senhor se movia assim, assado. Gideão entrou nisso aí. Gideão, ele ouviu falar de Deus, ele ouviu falar
do que Deus fez na saída do povo, na caminhada do povo de Israel. E aí ele questiona o Senhor. E sabe o que eu fui reparando no texto? Que Deus nem ligou. Eu achei tão interessante, eu falei, porque a gente fica assim diante do Senhor. A gente dobra o joelho e fica lá, Senhor. E eu vi aqui no versículo 14 que o Senhor, e eu fiquei achando engraçado, porque eu entrei na história, e eu fiquei assim, nossa, olha só o versículo 14. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Irmãos, não tem desculpas. Não tem desculpas. Eu não sei falar, eu não tenho conhecimento, eu não estudei o suficiente, eu sou pobre, eu não tenho faculdade, eu não sei. Não tem desculpa para nós. Não tem desculpa para nós. Sabe por quê? Porque o Senhor nem ligou para os questionamentos dele. O Senhor só falou assim: vai nessa tua força, não sou eu que estou te enviando? Sou eu que estou te enviando. E é assim que eu me sinto. É assim que eu me sinto, turbinada pelo Senhor. Porque o Senhor, com essa palavra de Gideão, me deu uma turbinada. E eu espero que essa turbinada que Ele me deu, turbine também a igreja. Turbine também a IBR. Porque a gente olha para isso que o pastor falou aqui, tem projeto, tem andamento, está aí andamento, tem um engenheiro cobrando valor, tem dinheiro para gastar, mas a igreja é pequena. A gente questiona, a gente coloca diante de Deus um monte de coisa, a gente olha para nós e fala assim: meu Deus, como é que vai ser? Irmãos, a gente, aos olhos de muitos, deve ser passado como doido, porque no contexto de Paraíba do Sul, ter uma igreja de 1000 pessoas é assim, já é o impossível, e deve ficar assim: nossa, esses aí estão, e isso não é de hoje que a gente fala. Não é de hoje que a gente fala. E o Senhor, Ele falou ao meu coração assim: olha, tem que preparar um ambiente para eu fazer um milagre. Tem que preparar um ambiente, tem que organizar um ambiente para eu fazer um milagre. Que condições nós temos hoje de ter 1000 pessoas aqui? Nem estrutura física, nem de cuidado. Nem de cuidado. Como que a igreja, para crescer, precisa as pessoas chegarem aqui, elas serem acolhidas e serem cuidadas. E aí o Senhor, ele simplesmente, ele fala: vai e faz. No versículo 15, a gente vê aqui a desculpa dele, como eu já falei. Ai, meu Senhor, quer dizer, depois que Deus falou, não te enviei eu? Vai nessa tua força. Aí ele fala de novo: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu, o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor, versículo 16, já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fossem um só homem. Aleluia! Quando Deus, Ele nos chama de valente, quando Deus, Ele nos chama de mais do que vencedores, quando Deus, Ele fala que nós somos vitoriosos, Ele está vendo o seguinte: eu estou com eles, não tem problema nenhum. Eu estou com esse povo, eu estou no meio deles, e eles vão passar por situações, mas eu estou no meio deles. E a gente tem que entender o seguinte: só não pode faltar na nossa vida a presença do Senhor. Só a presença do Senhor que não pode faltar, porque se a presença do Senhor estiver, vem, o céu escurece, vem vento forte, o Senhor está lá, o Senhor está no barco, o barco não vai naufragar, aleluia, aconteça o que acontecer, e nós vemos assim, situações acontecem, pessoas saem, pessoas vão embora, a gente pensa que se levanta um exército valente, daqui a pouco a gente vê várias situações acontecendo e a gente fica: Senhor, Senhor, aos pés do Senhor. Mas o Senhor falou tremendamente ao meu coração: eu estou contigo. E glória a Deus por isso. E Gideão continua, gente. Gideão é incrível, né? Ele começa a pedir sinais ao Senhor. Nesse primeiro momento aqui, no versículo 17, ele já fala assim: se agora achei mercê, ou se eu achei graça diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que fala comigo. Vai me dizer que a gente não faz isso. Senhor, será que é o Senhor que está falando mesmo? Senhor, me dá um sinal, Senhor, que é o Senhor que está falando isso.
E Gideão pediu também. Ele pediu vários sinais. Ele pediu, se é o Senhor que fala comigo, um sinal. Aí ele preparou todo um altar. Senhor, tu espera aqui, se é o Senhor que fala comigo, eu vou pegar oferta, eu vou trazer cereais, eu vou preparar aqui um altar, o Senhor me espera. O anjo, ficou tudo ali preparado, o anjo esperou. Quando ele colocou o altar todo em ordem, o anjo tocou com o seu cajado e foi tudo consumido. E ali Gideão ficou maravilhado, verdadeiramente eu vi o anjo do Senhor, o Senhor falou comigo. E aí depois no versículo, eu vou pular um pouco, só para ficar nesse momento aqui que eu pontuei, Gideão pede vários sinais. Depois desse momento, onde ele teve essa primeira resposta, no versículo 37 do capítulo 6, ele pediu o segundo sinal. Disse Gideão a Deus, se hás de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. Quer dizer, se é o Senhor que fala comigo, vai acontecer isso. Aí Deus fez. Daqui a pouco, se o Senhor vai mesmo me usar para fazer isso que o Senhor está falando, o Senhor vai deixar a lã molhada e a terra seca. Aí depois a gente vê que depois, no versículo 39, Gideão já fala com Deus de outro jeito. Aqui, não se irrita comigo não. Fica zangado não, Senhor. Só mais um sinalzinho. Só mais um sinalzinho. Não se ira contra mim não. Agora vamos fazer diferente. A terra vai ficar molhada e o novelo seco. E Deus, todos os sinais, Deus mostrou. E aí o Senhor, por ter confirmado todas as vezes, o que acontece na história? Gideão reúne 32 mil homens. 32 mil homens para ir à guerra contra os midianitas. Aí vem o Senhor e fala assim, tem muita gente nesse exército. Tem muita gente nesse exército. Sabe o que vai acontecer? Vão falar que foi pela mão deles que ganhou. Não vão reconhecer que fui eu que fiz. Então, anuncia aí para o povo. Quem for medroso e tímido, que saia, que volte. Nós vemos isso, capítulo 7, versículo 27. Aí, saiu os tímidos e os medrosos ficaram 10 mil. Pensa na história. O cara pede um monte de sinal, Deus dá, ele fica empolgado, entusiasmado, reúne um exército de 32 mil, vem Deus e fala assim, muito bem, mas fala assim, 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 22 mil sai, só fica 10 mil. Sabe o que Deus falou, meninos? Sabe o que Deus falou? Depois vocês veem lá no texto. Estuda a semana essa história de Gideão. É muita gente ainda. Tem muita gente. E aí Deus falou de novo, o povo vai entrar, esses aí vão entrar. Quem entrar e lamber a água, vai separar para um lado. E quem entrar e se ajoelhar, vai para outro lado. E os que lamberem a água, foi os que Deus separou para ir com Gideão à guerra. Sabe quantos? 300. Irmãos, 300. Olha, Deus reduz a 300. O 7:12 diz assim, só para vocês voltarem a entender, imaginar a história e entrar no texto. O 7:12 diz assim, os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale, como gafanhotos em multidão. Eram os seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Imagina, depois de tudo isso, aí Deus deixa só esses 300 e fala, com esse que você vai. Imagina Gideão, imagine você, imagino eu, olhar para aquele lugar onde tu não enxergava o fim, de tanta gente, de tanto carro, de tanto soldado, e aí Deus te deixa só com 300. E aí que eu vejo como Deus é maravilhoso. Deus, Ele conhece nossa limitação. Ele conhece o nosso coração, é tanto amor que me constrange.
Eu fiquei maravilhada. Falei, Senhor, que coisa linda. Gideão não pediu mais sinal nenhum. Gideão já estava constrangido de pedir sinal. O cara devia estar com um coraçãozinho ali, porque o Senhor vira para ele e fala assim, ó, se você ainda estiver temeroso, desce ao arraial e escuta lá o sonho que eles tiveram e depois você volta. E Gideão pegou, aqui ainda fala assim, para levar, deixa eu ver onde que eu coloquei, vamos ler versículo 10, para vocês verem isso que eu estou falando, versículo 10 do capítulo 7. Se ainda temes atacar, desce tu com teu moço por ao arraial. Nós vamos ler do versículo 13 do capítulo 7 ao 22. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse, tive um sonho. Eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse, não é isto outra coisa. Ele nem perguntou, isso aqui é uma afirmação. Não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo esse arraial. Olha isso. Deus dá o sonho com interpretação e tudo, e ele nem pediu outro sinal, mas Deus via que havia um temor, porque agora não eram 32 mil, era 300 para enfrentar uma multidão absurda. E Deus, e ali Gideão, diante desse sonho e dessa interpretação, ele volta para o arraial, e nós vamos continuar lendo. Tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou, tornou ao arraial de Israel e disse, levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias, olha a estratégia, deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas, cântaros vazios com tocha neles, e disse-lhes, olhai para mim, fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta, e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial, e direis, pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros, e segurava na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamavam, espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu rumo de Zererá, até Bet-sita, até o limite de Abel-Meolá, acima de Tebate. Irmãos, quem lutou por Israel? O Senhor. Trombeta na mão, cântaro vazio com tocha acesa. Eles adoraram ao Senhor, e o exército ficou um lutando com o outro, e o exército, houve aquela confusão, e Deus entregou nas mãos de Israel aquele exército gigante e numeroso. Nós temos uma luta espiritual a vencer. Nós temos uma luta espiritual a vencer. E uma coisa que impactou o meu coração, nesse texto, que eu não li ainda para vocês, mas eu vou ler. Capítulo 6, volta lá, versículo 25. Logo depois que Deus falou com ele, logo depois que aquele primeiro sinal foi feito lá, que o anjo tocou e o fogo subiu e consumiu a carne, logo depois dali,
o Senhor falou para Gideão no versículo 25 do capítulo 6 assim, olha, naquela mesma noite lhe disse o Senhor, toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal que é do teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, toma o segundo boi e oferece em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. O texto diz aqui no versículo 27, que Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas de noite. Havia temor, medo. O Senhor falou que ele derrubasse o altar de Baal, que o pai dele, que era um dos que falava das maravilhas do Senhor, de como o Senhor o tirou do Egito, e depois era o dono daquele altar feito para Baal e adorava outros deuses. Esse era o contexto onde Gideão estava. De um pai que apostatou e ainda levantou altar para Baal, para outros deuses. E o Senhor logo de cara fala, olha, você vai lá e vai derrubar o altar de Baal, que é o do teu pai. Você vai pegar o boi do teu pai e vai colocar em sacrifício. Irmãos, isso aqui é muito sério. O Senhor, ele para restaurar, edificar um altar, ele manda derrubar outro. E o Senhor, ele fala conosco, o que precisa ser derrubado na sua vida para eu restaurar? Sua vida como um altar de Deus, o que precisa ser derrubado para edificar Deus, edificar altar para Deus. O Senhor está nos chamando para pôr as coisas em ordem, e Deus vem com essa palavra onde nós precisamos avaliar o que tem sido Deus na minha vida. Eu não estou adorando outros deuses feitos por mãos de homens, imagens de escultura, mas Deus está falando, desde a última vez que eu preguei, eu falei, e Deus falou comigo, eu quero ser sua prioridade, eu quero ser o seu primeiro lugar, eu quero ser o primeiro com quem você fala, eu quero que você se volte para mim, eu quero ser prioridade. Aqui vem Deus e fala, derruba o altar e edifica para mim. E Deus está falando conosco, porque o Senhor vai fazer grandes coisas nesse lugar. O Senhor falou comigo dessa palavra, e eu, irmãos, desde que o pastor Léo pregou, que falou sobre as redes, que a pesca milagrosa, quando Deus falou para lavar as redes e jogar lá de novo, que havia de vir peixe, sabe qual foi a minha oração a partir daquele dia? Deus, nos mostra o lugar aonde devemos lançar a rede novamente. Senhor, nos mostra o lugar, Senhor. Ó Deus, nos mostra, porque se o Senhor falou com Pedro já tinha pescado a noite toda, e ele já estava lavando a rede, desistiu. Irmãos, quantas coisas nós desistimos. Quantas coisas ficaram no caminho. Irmãos, nós estamos aqui desde 2000. E o Senhor nos tirou de uma salinha lá do lado da Trautoscap, de um cômodo pequeno. Quem está aqui que é daquela época? Paulinha, Vitor, Euclésio, Neia, Fátima, Zizi, Elaine, esses irmãos, Marisa, Maria Antônia. Quando nós chegamos aqui, estávamos lá naquele lugar. Deus nos levou milagrosamente para ali onde nós estávamos. Ali Deus falou grandes coisas, Deus fez grandes coisas. Ali nós começamos um mover de Deus tremendo na nossa vida como igreja. E aí, orando ao Senhor, Senhor, fé e ordem, Senhor, essa palavra está ardendo no meu coração. Senhor, fala comigo, Senhor, eu não sei fazer, mas, Senhor, cada etapa, Senhor, a direção. Senhor, se o Senhor está me incomodando, eu aprendi, irmãos, que aquilo que te incomoda é o teu chamado. Guarda isso para você. Quem sabe você está incomodado com alguma coisa e Deus quer que você faça, mas você não quer fazer. Você está incomodado com o outro. Aquilo que te incomoda, eu escutei uma mensagem há anos atrás.
Aquilo que te incomoda é o teu ministério. Irmãos, eu sou uma pessoa acomodada, eu sou uma pessoa procrastinadora, eu já podia estar muito longe no agir de Deus, muito longe. Já mudei muito, já avancei muito, mas podia estar muito mais longe, se não houvesse acomodação, se desde quando eu ouvi que aquilo que me incomoda é o teu chamado, eu tivesse me posicionado, me colocado para fazer, não era só eu não, a IBR, porque envolve a igreja, porque nós estamos em posição de liderança, não sou só eu não, o meu erro, a minha falha envolveu a igreja, estar hoje ainda com um pouco mais de 100 pessoas, e irmãos, e eu fui para os pés do Senhor, e chorando nos pés do Senhor, Senhor, o Senhor me deu essa palavra, Senhor, isso está ardendo no meu coração, Senhor, aonde que é para lançar redes, Senhor, aonde, irmãos, nós quando chegamos aqui, irmãos, o Senhor foi nos dando um monte de ferramenta. O Senhor nos deu Gideões de oração. O Senhor nos deu Clínica da Alma. O Senhor nos deu Celebrando a Recuperação. O Senhor nos deu Universidade da Família. Quem mais lembra de alguma coisa, irmãos? Pode falar para me lembrar. Células, irmãos. Resgate. Vocês novos aqui, vocês não têm noção o que foi os resgates que essa igreja fez nessa cidade. Eu tinha até me esquecido, até me emociona. Eu esqueci. Vocês não têm noção do impacto dos resgates, de quantas vidas ouviram acerca do amor de Deus, do quanto nós fomos instrumento nas mãos de Deus para apresentar para pessoas Jesus. E eu estava ali, Senhor. Pode falar, Senhor. Eu estou aqui, Senhor. Onde é para lançar a rede de novo, Senhor? E o Senhor, irmãos, não precisava nem do Senhor falar. É até vergonhoso dizer, mas foi o Senhor que me fez lembrar. O Senhor me lembrou, irmãos, dos Gideões de oração. Quem está aqui que é dessa época, por favor, se manifesta. Igreja, olha para trás, pode olhar. Quem é dessa época? Poucos estão aqui que são dessa época. Sabe o que aconteceu nessa época? O pastor mandou um e-mail para a Igreja Batista da Lagoinha, para o Ministério de Oração que tem lá, Gideões de oração. A irmã do pastor Valadão, a pastora Ângela Valadão, leu o e-mail do pastor e disse que Deus mandou ela vir para cá. Irmãos, Deus mandou aquela mulher vir lá de Belo Horizonte, da Igreja Batista da Lagoinha, para vir aqui para a nossa igreja, para fazer, sabe o quê? Implantar Gideões de oração. Por quê? Para aquilo que Deus prometeu, irmãos, tinha que ter oração incessante. Para aquilo que Deus prometeu, o nível de batalha tinha que ter oração. Sabe o que nós fizemos? Na outra igreja ali tinha uma cabine que antes era de trocar fralda de criança. Transformamos aquela cabine no altar, num lugar de oração, num lugar onde os irmãos chegavam e iam lá orar. A igreja ficava lá, irmãos, e os irmãos iam lá orar. Sabe o que aconteceu? Os horários ficavam vazios, irmãos foram parando de orar. Os horários, porque o Ministério de Gideões de oração é oração incessante. Como é que a gente vê que está acontecendo aí nas igrejas? Tem evento? Vamos fazer relógio de oração. Vamos fazer um movimento de jejum oração. Tem evento? Precisa de oração? Irmãos, o diabo não trabalha nos eventos, não, ele está trabalhando todo dia. Não pensa que ele está sossegado, não, que ele quer destruir tua casa, teu casamento. Ele já está preparando para levar teus filhos para o inferno. Ele já está trabalhando. A gente que não pode, a gente que é bobo, a gente que está dormindo. O inferno já foi comissionado, sabe por quê? A igreja é o alvo de Satanás, é a igreja. Ele não está preocupado com quem está lá fora caído e perdido, não. A igreja, o Ministério de Gideões de oração tem 3 pilares: adoração, oração e palavra. É oração, sabe o que significa isso? Preparação da noiva para a volta do noivo. Olha quantos anos atrás o Senhor, irmãos, era emocionante de ver. Nós alugamos um lugar aqui na Beira Rio,
Pastores foram convocados de outras igrejas para vir. Nós dois fomos consagrados a liderar o ministério de Gideões de oração nessa cidade. Sabe para quê? Para nessa cidade ter uma torre. Na Igreja Batista Lagoinha tem uma torre que fica lá no alto, porque lá é muito grande. Se sobe uma escadinha assim estreita, lá em cima é uma torre de oração. Naquele lugar entra crente de hora em hora e dobra o joelho. E não é um mês, não é uma semana, não é quando tem um evento, é incessantemente a igreja orando naquele lugar. Aí Deus vira e fala: pastor, eu não sei. Essa cidade pequena, a gente, pouco tempo, né? Eu nem me lembro que ano que foi. Eu estava vendo o Ministério de Gideões de Oração, começou em 2003, porque Deus falou com o pastor Paulo César, marido dela. A gente recebeu eles, houve aquele momento, quando o povo começou a parar de orar, nós paramos com o movimento de oração. Mas sabe que Deus falou comigo? Com poucos eu destruo exércitos. Vocês, por causa de poucos, pararam. Eu nunca precisei de muitos para realizar algo. Se os poucos tivessem permanecido, nós dois, mais 3, mais 5, não importa. Se não ia ter 24 horas de oração, se não ia ter 12, mas ia ter 3, e Deus ia fazer a obra, porque o Senhor não precisa de muitos para realizar a sua obra, para fazer milagre, para ganhar exército, para vencer batalhas, porque Ele é Deus, aleluia. Oh Deus, aleluia. Irmãos, trombeta, foi com uma trombeta na mão. A trombeta era usada naquele meio, no tempo do povo de Israel, para convocação, para reuniões, para alertar que o inimigo está chegando, se tocava a trombeta, ou para anunciar: olha, começa a guerra, toca a trombeta. Ou manifestação da presença de Deus. Esses eram alguns que eu separei de motivos que o povo tocava trombeta. E aí a ordem foi: trombeta, cântaro vazio, oh aleluia. Cântaro vazio é a minha vida, é a tua vida, é o meu coração, é o teu coração, quebrado e vazio, oh aleluia. Cântaro quebrado, cântaro quebrantado, cântaro vazio de si mesmo, cântaro que não tem o eu não manda, o eu não domina, a minha vontade não prevalece, as minhas razões caem por fora, caem por terra. Cântaro vazio, somos eu e você, vazios para sermos uma tocha acesa, para só Deus ser visto, para Deus ser manifesto, para Deus aparecer, a chama do Espírito, o fogo do Espírito, o poder do Espírito. E para que isso aconteça, quando isso acontecer, quando eu tocar a trombeta, quando a minha vida estiver vazia de mim mesmo, o meu coração quebrantado, a tocha de Deus vai aparecer, o fogo de Deus, a presença de Deus. O que era a presença de Deus no meio do povo? A nuvem de dia, e a coluna de fogo à noite. Essa tocha acesa simboliza, sabe o quê? O Espírito Santo que habita na minha vida e na tua vida. Ele é essa tocha acesa, Ele é essa tocha que o mundo precisa ver, mas o mundo só vai ver essa tocha acesa se eu e você só formos cântaros quebrados. Se eu e você, igreja, nos rendermos ao Senhor, o Senhor falou: Gideão, 300 homens apenas, o exército foi desbaratado. Eles não lutaram, eles só adoraram. Quebraram o cântaro e levantaram a tocha. A tocha com o cântaro quebrado, a tocha aparece, a tocha é levantada, a tocha é erguida e a trombeta é tocada dizendo: é pelo Senhor e por Gideão. E o Senhor nos chama nessa noite, BR, e eu vou falar para vocês, não estou preocupada mais não.
Eu estou diante do Senhor envergonhada, quebrantada, porque nós somos líderes. As células acabaram. Por quê? Porque ficaram poucos. Os gideões de oração acabaram por quê? Porque ficaram poucos. O povo não ia. O caderno estava lá. Não tinha assinatura de quem foi orar. A cabine ficou vazia. A igreja ficou destrancada. Por que acabaram as células? Por que acabam celebrando a recuperação? Por que acaba? Por que estamos lutando para que a universidade da família não acabe? Por que as coisas estão acabando? Porque o Senhor falou comigo, para que haja vitória tem que haver oração. Para que haja vitória tem que haver adoração. Para que haja vitória tem que haver obediência. Ainda que a gente tema, tem que haver obediência. Gideão temeu, pediu vários sinais, deu desculpas, questionou. Mas ele obedeceu. Ele derrubou o altar do pai dele. Ele pegou o boi do pai dele e fez como o Senhor mandou. Aí o povo virou e falou assim, olha só, derrubaram o altar de Baal, foram lá falar com o pai dele, derrubaram o altar de Baal, falaram que foi teu filho Gideão, você tem que colocar ele para ser morto, ele precisa ser morto, porque derrubou o altar de Baal. O pai dele falou assim, vocês vão defender Baal? Vão contender contra Baal? Se Baal é Deus, ele que faça, ele que se vira, ele que resolva, ele que mate, ele que aconteça. E Deus ungiu, a Bíblia diz que Deus ungiu Gideão, e o povo veio, porque viu a manifestação da glória do Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, é isso que o Senhor falou no meu coração, e o Senhor falou comigo. Eu preparei um relógio de oração, 15 minutos só, em casa. 15 minutos só. Quem quiser orar mais, vai falar assim, ó, pode fechar só 1 hora comigo aqui. Eu preparei motivos de oração, envolvendo a igreja, porque quando Deus me mostrou, irmãos, que é o que a Paulinha falou aqui, esse louvor de hoje, eu fiquei ali no banco assim, maravilhada, eu falei, meu Deus, tudo assim, encaixadinho com o que Deus deu. Encaixadinho, até o testemunho. Quando Deus abriu os meus olhos enquanto eu estava orando, eu tinha esquecido do gideão de oração. Eu vi ali o Espírito Santo me lembrando, eu lembrava em outros momentos, mas ali de joelho, eu estava ali vazia. Senhor, onde que é para lançar a rede? Aonde? Irmãos, a igreja do Senhor na terra está fraca na oração. A igreja do Senhor precisa experimentar o poder da oração. E, irmãos, eu preparei um relógio de oração, está lá com a pastora Neia, e eu, sinceramente, eu vou dizer para vocês, eu espero do fundo da minha alma, porque eu tenho falado com o Senhor, que eu seja a voz de trombeta para mim mesma. Porque se eu for inflamada, eu vou inflamar outros. Porque nós dois não poderíamos ter parado com nada. Com nada. Nenhuma ferramenta que Deus deu. Deus falou comigo. Eu sou o Deus que realiza com pouco. E o Senhor falou comigo e eu fiz ali, irmão, está ali. Pastora Neia está ali, 15 minutos. Você não precisa vir aqui, não é aqui que está o altar, como foi ali na outra igreja, 15 minutos. Os irmãos que estão em casa, deixa o horário da manhã, o horário da noite, para os irmãos que trabalham fora. Irmãos, vamos ver quem vão ser os valentes do Senhor nessa IBR. Vamos ver. Eu vou dizer para vocês, não me pergunte quando vai acabar, vai durar quanto tempo? Não vai acabar. Não vai acabar. Não vai acabar. Não vai acabar. Essa oração vai ser, você vai crescer orando com Deus, você vai ver Deus agir, nós vamos ver esse lugar, o que Deus vai fazer. O que Deus vai fazer nesse lugar? A primeira foi fé e ordem. Agora ora, igreja, ora, se curva diante do Criador, quebra ali o seu
cântaro, aleluia. Não ora 15 minutos de qualquer maneira, não. Esses 15 minutos, se for pouco, estende, você cumpriu a sua parte, continua orando ali e quebra ali o seu cântaro. Porque Deus só é visto, a tocha acesa, é quando o cântaro é quebrado. Oh, aleluia, louvado seja o Senhor. Eu queria pedir que o Ministério de Louvor subisse aqui, mas eles vão subir aqui e vão só se posicionar por enquanto. Só se posicionar. Olha, eu fiz os motivos de oração e o pastor colocou em PDF. Quem tiver ali naquele caderno dizendo, pastora, que eu vou ver o caderno e vai entrar nesse projeto de oração, irmãos, eu não vou estar vendo vocês orando, quem vai estar vendo é o Senhor. É para orar mesmo, não é para cumprir o horário não, é para orar, é para se derramar na presença do Senhor. É para fazer, o propósito está aqui, 15 minutos deu para eu orar até aqui, agora eu tenho que trabalhar, ou não sei. Ora, amanhã, dali para baixo, eu coloquei. Se você tiver que sair, não tem problema, irmãos, não vai ser nada assim, nossa, eu não posso sair, se eu tiver um casamento, não posso ir. Não, você ora outro horário, ou troca o seu horário com alguém, mas 15 minutos todos os dias, de preferência no seu horário. Quando aconteceu imprevisto, Deus está vendo que você quer tanto orar, que você ama tanto orar, que você tem tanto compromisso com o Senhor, que você não pode nessa hora aqui, mas você se curva diante dele nessa hora aqui. E nós como igreja vamos experimentar o que Deus vai fazer. Então, no seu coração. Senhor, eu quero me curvar diante da tua presença. Senhor, com o coração rendido diante de ti. Primeiro para te pedir perdão, Senhor. Já pedi, mas quero estar aqui, Senhor, diante da tua igreja, Senhor, sabendo, Senhor, que todos nós somos falhos. Todos nós somos imperfeitos, todos nós somos limitados, todos nós carecemos desse amor, dessa graça maravilhosa do Senhor. O Senhor escolheu essa igreja para ser uma influência nessa cidade. O Senhor escolheu essa igreja, o Senhor nunca deixou faltar nada. O Senhor sempre abriu as portas, o Senhor nos sustenta. Senhor, o teu amor tem sido tão grande, o Senhor das tantas ferramentas, Senhor. Senhor, fomos para a Igreja Batista da Lagoinha, Senhor, para Belo Horizonte toda semana, Senhor. Dispostos a ficar no posto de gasolina, Senhor, dentro do carro, Senhor, para aprender, Senhor. O Senhor nos deu casa, conforto, amigos. Senhor, 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 Senhor. Fizemos tantos resgates, Senhor. Tivemos tantas células, Senhor. Tivemos um povo orando, Senhor, a cada hora. Senhor, nós paramos no meio do caminho, Senhor. Por isso, Senhor, o inimigo tem vencido, a igreja não tem prevalecido. Senhor, por isso, Senhor, vemos tantas dificuldades, ó Deus, porque nos acomodamos, Senhor, porque damos desculpas, Senhor, porque somos questionadores, Senhor. Senhor, mas nos humilhamos diante da tua presença nessa noite. Senhor, faz de novo, Senhor. Continua a tua obra, Senhor, a obra que o Senhor começou, os planos que o Senhor tem com esse lugar, com essa igreja. Senhor, todos que vieram, Senhor, todos, ó Deus, os que o Senhor vai enviar, todos aqueles que vão chegar, Senhor, ó Deus. Senhor, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas, Senhor. Queremos ter responsabilidade, Senhor, com a oração. Queremos, ó Deus, quebrar o cântaro, Senhor, diante de Ti. Queremos fazer cair nossas razões, Senhor. Ó Deus, nossas vontades, Senhor. Ó Deus, queremos, ó Deus, renunciar ao pecado. Seja o nosso pecado, seja o que aqui a nossa família, Senhor, ó Deus, nos envolveu ou implantou em nós. Queremos derrubar os altares, ó Deus.
Queremos derrubar os altares, ó Deus, aqueles que estão tomando o teu lugar, aqueles que estão tomando o tempo que poderia ser teu, Senhor. Ah, Senhor, tanta distração, Senhor. Tanta coisa, Senhor, nos tira da tua presença, Senhor. Ah, Senhor, como eu fico impactada quando todos os dias eu penso que os teus planos me envolvem. Os teus planos envolvem a tua igreja, Senhor. O Senhor já nos espera para as bodas do Cordeiro. O Senhor, ó Deus, nos ama tanto que os teus planos nos envolvem. Perdoa-nos, ó Deus, porque os nossos planos, ó Deus, te deixam em último lugar. Pensamos em tantas coisas, Senhor, como igreja, tantas coisas para o nosso futuro. Vai ficar tudo para aí, Senhor, vai ficar tudo para aí. O Senhor vai vir buscar a tua igreja, Senhor. O Senhor vai vir buscar a tua noiva. A noiva adornada, a noiva purificada, a noiva santa, a noiva que se prepara para o encontro do noivo. Oh, Senhor, eis-nos aqui diante de ti. Visita cada coração, Senhor, nessa igreja. Cada um, Senhor, que não está aqui hoje, Senhor, mas o Senhor pode falar aos seus corações. O Senhor pode chamar e convocar, Senhor, porque o Senhor faz o chamado. Oh Deus, o Senhor não vê a nossa capacidade, mas o Senhor sabe que se o Senhor está conosco, a vitória é certa, Pai. Senhor, temos um exército para vencer. Senhor, temos barreiras, Senhor. Temos a nossa própria humanidade, temos as nossas questões, mas, Senhor, através da oração vamos ter experiências contigo, através da leitura da tua palavra. Ó Deus, o Senhor vai inflamar o nosso coração. Ó Deus, e nós vamos saber o Deus em quem temos crido. Sabemos, ó Deus, o que o Senhor é capaz, a forma como o Senhor age, a forma como o Senhor trabalha. Senhor, visita cada coração. Visita, Senhor, que haja, Senhor, um povo que se levanta para orar, um povo, Senhor, que se levanta para guerrear, Senhor. Ó Deus, e nós, Senhor, vamos ver a obra gloriosa, Senhor, que o Senhor vai fazer. O Senhor vai fazer, não importa que os anos se passaram, mas o Senhor vai fazer. Ó Deus, porque o Senhor de novo está dando a oportunidade de nós lançarmos a rede, Senhor. Lançarmos a rede, Senhor, e vamos pegar peixes, Senhor. Muitos peixes, Senhor, muitos peixes, Senhor. Oh Deus, toma nossas vidas, Senhor, nas tuas mãos. Nós choramos, Senhor. Nós te agradecemos pelo tamanho do teu amor, pela grandeza do teu amor, Senhor. Oh Deus, muito obrigada, no nome de Jesus. Amém, Jesus. Terceiro louvor. Irmãos, vamos louvar, vamos louvar, vamos louvar. Aleluia. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Você crê, igreja? Em meio
o teu Espírito está aqui. Obrigada, Senhor, porque é Ele que convence. Obrigada, Senhor, porque é Tu que fala. Senhor, porque é o Senhor que toca, porque é o Senhor que age no meio do Teu povo. A palavra é Tua, ela nos revela o Teu poder, a Tua imutabilidade. Tu é o mesmo ontem, o Deus de Gideão, o Deus de Gideão, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, o Deus dos apóstolos, o Deus dos discípulos, o Deus da Bíblia é o nosso Deus. Aleluia, nós Te louvamos, Senhor, nós Te agradecemos, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, seja vivificada a cada dia, Senhor, que cada um aqui, Senhor, absorva aquilo que o Senhor tem falado. Fé e ordem, coloque em ordem, prepara o ambiente para Deus fazer um grande milagre. Para isso ore, para isso quebra o cântaro, para isso seja a voz de trombeta. E ó Senhor, estamos aqui, Senhor, para que o Senhor continue nos dando direção, para que o Senhor continue falando, Senhor, qual etapa, qual fase, qual lugar, qual atitude. Senhor, estamos aqui rendidos a Ti, em nome de Jesus. Amém, Jesus.